Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É exatamente sobre essa parte da oração do Pai Nosso que estaremos falando nesse vídeo. Esse vídeo pode ser assistido de maneira independente, mas se você quiser o conteúdo completo dessa série, a oração que Jesus ensinou, eu vou deixar no card aqui em cima a playlist contendo todos os vídeos que falam da oração que Jesus nos ensinou, parte por parte. Foi Jesus quem nos ensinou, exatamente por isso a sua relevância e a sua importância. Ele ensinou os apóstolos a orarem dessa forma. E exatamente por isso nós precisamos levar a sério esses ensinamentos. E se foi o próprio Jesus quem nos ensinou, nós devemos colocar isso em prática. E vamos direto ao ponto. Já vimos que Deus é Pai, que esse Pai é nosso e que está nos céus. Já vimos que devemos pedir principalmente que a vontade dele seja feita, muito mais do que a nossa. E o mais importante, que a oração do Pai Nosso, ela é a base, o mapa, para que nós venhamos a fazer todas as nossas orações. Cada oração, portanto, que nós fizermos, deve conter um pouquinho da oração do Pai Nosso. Por exemplo, em cada oração, nós devemos pedir a Deus que, se puder ser feita a nossa vontade, se puder ser realizado o nosso projeto, se aquilo que eu quiser, de fato, puder ser feito, que Deus assim o faça, mas devemos sempre condicionar os nossos pedidos à vontade de Deus. É exatamente por isso que a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir que seja feita a oração, que seja feita a vontade de Deus. Não é? Por quê? Porque a vontade de Deus é a melhor. Ele sabe de fato qual é o melhor caminho, ele sabe de fato aquilo que vai satisfazer, aquilo que não vai satisfazer, aquilo que vai ser bom para mim e aquilo que não vai ser tão interessante assim. De maneira que nós precisamos confiar mais nele do que em nós mesmos. E essa é a lição fundamental da oração que Jesus nos ensinou. Cada oração deve ter um pouquinho da oração do Pai Nosso. Quando formos orar, por exemplo, devemos orar a alguém que é o nosso Pai. Não é um Deus onipotente, estranho, distante. Ao contrário, ele é Pai. E é Pai que não é somente meu, é um Pai que é nosso, é o Pai da comunidade. Então eu não peço somente para mim, eu peço para mim, mas eu estou de olho também naquilo que o meu irmão está precisando e peço para ele também. E Deus está nos céus, né? Ele vê mais alto, ele vê além, o horizonte dele é mais amplo, ele vê melhor quando nós oramos. Portanto, nós temos que ter essa consciência de que nós pedimos, mas sabemos que Deus sabe o que é de fato melhor. E assim sucessivamente. Esse é o segredo de se orar de fato bem. Esse é o segredo da oração do Pai Nosso que nós gostaríamos de compartilhar com cada um de vocês. É a oração parecida que Jesus fez no Getsêmani. No Getsêmani ele pede a Deus que, se pudesse, passasse dele aquele cálice, mas ele se submete à vontade do Pai. Ele se submete àquilo que o Pai projetou para ele, não obstante o desejo dele fosse outro, mas ele sabe que o Pai tem os seus projetos, os seus planos, e o melhor vai ser feito. O projeto de Deus imutável, o projeto de Deus que é bom, perfeito e agradável para toda a humanidade, ele não vai ser transformado, ele vai ser de fato cumprido. Essas são algumas das lições da oração que Jesus nos ensinou. E hoje nós vamos ver uma parte extremamente importante e interessante dessa oração. Uma parte que eu gostaria muito, estou ansioso para compartilhar com você nesse vídeo, essa parte da oração do Pai Nosso que sempre me chamou muita atenção. É o ensino de que nós devemos pedir o nosso pão de hoje. E vamos começar pelo começo. Nós precisamos pedir o pão. E pão tem tudo a ver com Jesus, na verdade, tanto que ele próprio se compara ao pão. Ele é o pão que desce do céu, o pão que dá vida às pessoas. O pão, para ser o que é, passa por diversas fases. Na verdade, o trigo, ele é moído, depois amassado, depois passa pelas altas temperaturas do forno, ou seja, tem muita relação com Jesus, que também foi moído, amassado, passou também pelo forno quente, não é? Isso aqui é bem interessante. E assim como o pão alimenta o corpo, Jesus ele mata a fome da nossa alma. Assim como o pão
ele satisfaz as nossas necessidades humanas, Jesus, que é o pão do céu, satisfaz as nossas necessidades espirituais. Mas é interessante também que a gente saliente que quando a Bíblia nos ensina a pedirmos o pão, quando a Bíblia ela mostra que a gente precisa pedir o pão, não é o pão literal, não é o pão de trigo meramente, é muito mais do que isso. E você vai se surpreender com a quantidade de lições que essa parte da oração, essa simples parte da oração do Pai Nosso possui. Pão aqui é uma representação de todas as provisões de que precisamos. Aqui está contida a água que precisamos beber, o ar para que nós respiremos, na verdade, o boleto do aluguel, do condomínio, os remédios dos quais necessitamos, os alimentos, o material escolar do filho, as mensalidades, tudo o que precisamos para, de fato, vivermos bem. Tudo o que precisamos para a nossa subsistência. O pão aqui deve ser interpretado de maneira extensiva. A palavra pão deve ser estendida para todas as necessidades humanas. O pão representa aquela necessidade física que nós temos de sustento, de carboidrato, mas deve se estender também para todas as outras necessidades que nós temos como seres humanos que nós somos. Outra questão interessante é que não espere que Deus te dê exatamente aquilo que você está pedindo. Às vezes ele supre de outra maneira. Às vezes a gente pede o pão de trigo, o pão que é feito na padaria, mas ele supre nossas necessidades nos dando o beiju, ou nos dando algumas frutas, ou nos dando o aipim, não é? Ele manda a salada de fruta, e isso em todas as áreas da vida. A lógica de Deus é diferente da nossa. Nós estamos pedindo para que Ele satisfaça a nossa necessidade. E é nossa necessidade que Ele vai suprir. Não exatamente aquilo que a gente está pedindo, mas de uma forma ou de outra, Ele vai estar realizando aquilo que a gente pediu. Talvez de um jeito diferente. Às vezes a gente espera que Deus venha por cima, Ele vem por baixo. A gente espera que Ele venha pela direita, Ele vem pela esquerda. Deus é soberano. E Ele faz as coisas como Ele desejar, do jeito que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Precisamos confiar nele. E o pão que deve ser pedido, é interessantíssimo isso aqui também, é o pão de hoje. Deus quer que aprendamos a viver um dia de cada vez. Muitos problemas surgem em nossas vidas quando queremos, isso aqui é importante, quando queremos ver hoje a provisão de amanhã. Isso é muito comum e faz parte da nossa humanidade, bem verdade, não é? Mas também representa, indica uma certa debilidade na nossa fé. A gente está confiando nos nossos olhos, a gente está confiando no que a gente pode ver, no que a gente pode pegar, não é? A gente está confiando em nós mesmos, a gente está tranquilo porque sabe, não é? Segundo a nossa racionalidade limitada humana, que amanhã haverá provisão. Mas o que Deus deseja nos ensinar, ao contrário, o que Deus deseja nos ensinar é que nós devemos confiar unicamente nele. E devemos nos preocupar somente com o dia de hoje, com a provisão de hoje, porque amanhã haverá provisão, porque Ele prometeu que haveria. A oração que Jesus nos ensinou ensina essa via inversa. Temos que viver não com a certeza dos olhos e da nossa lógica, mas com a garantia de que o Deus que empenhou a sua palavra, Ele a cumprirá. Se Ele garantiu que proveria, Ele proverá. E veja como isso aqui é interessante. Essa é a história do maná no deserto, não é? É o que a história do maná no deserto nos ensina. O povo somente podia pegar o necessário para a provisão de um dia. Não podia pegar a quantidade de hoje e também a quantidade de amanhã, senão essa quantidade aí maior apodreceria, como aconteceu lá também. E às vezes nós apodrecemos nossa vida quando queremos viver, querendo ver hoje a provisão de amanhã. Queremos ter hoje a provisão de amanhã. Mas você não permitirá que isso aconteça de novo com você. Você vai realmente, nós vamos de fato viver pela fé. É Deus que nos sustenta, é nessa garantia que nós precisamos nos fundamentar. A pouca fé dos homens no deserto
quando pegaram mais maná do que deveriam, é algo que acontece hoje também. Na verdade, a pouca fé sempre foi infelizmente, uma das nossas características mais humanas, mas nós precisamos crescer em fé. Entenda aqui comigo, nós vamos crescer em fé. A Bíblia ensina que nós precisamos fazer isso, não é? A Bíblia ensina que nós precisamos crescer em fé, e Jesus deseja realmente que nós venhamos a crescer nesse sentido. Por isso, o que está em pauta na oração é o dia de hoje. É claro que isso não nos autoriza de forma alguma a sermos irresponsáveis ou despidos de bom senso, não quer ensinar que a gente não precisa fazer economia, fazer seguro, nada disso, não é? É de fato a essência da confiança, isso que está em jogo aqui na oração que Jesus nos ensinou. A essência da confiança, e a essência da nossa confiança deve de fato estar em Deus. É no dia de hoje que nós precisamos focar os nossos olhos. Mas o mais interessante é o que vem a seguir. Talvez você se impressione com isso. Talvez você nunca tenha pensado nesse aspecto, mas é bem interessante que a gente pense também. Nós não devemos somente viver isso, mas devemos também repassar isso para outras pessoas. Não sejamos água parada, que aprendemos e retemos para nós mesmos somente, mas água viva como um rio que recebe a água da fonte, mas que também a inunda no mar com suas águas. Então a gente precisa sempre fazer ser esse veículo de recepção de bênção, recepção de ensinamentos bíblicos, mas de repasse também. A gente precisa repassar aquilo que a gente sabe, a gente precisa transferir para as outras pessoas, porque as outras pessoas precisam também receber esse conhecimento, na verdade. E você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se for o caso, ou repassar os seus ensinamentos para outras pessoas, a fim de que elas de fato venham aprender a orar como Jesus ensinou. Se nós somos cristãos, nós temos a responsabilidade de fazer orações, de conversar com Deus. Essa é a base da vida cristã. E como nós vamos orar bem se nós não seguimos os conceitos que o próprio Jesus ensinou de como nós devemos orar? Por isso, não deixe de levar a sério os ensinamentos contidos na oração do Pai Nosso. Nós precisamos viver aquilo que a oração do Pai Nosso de fato nos ensina. Eu vou entregar agora para você a parte mais importante da oração, que é o combate do inimigo contra as nossas vidas. Ele quer fazer do amanhã um fantasma, mas ele não é um amigo, ele é um inimigo. Deus é o amigo e devemos estar submissos ao seu comando. Não é? Deus quer mostrar para você que o amanhã sorri para você, que o amanhã será de bênção para você. Já o adversário, ele quer o contrário, ele quer fazer que o amanhã se torne um fantasma, se transforme em um terror para você. E tem conseguido isso na vida de muitas pessoas. Tem feito do amanhã algo completamente assombroso, e as pessoas ficam assombradas com o dia de amanhã, ficam vivendo aterrorizadas com o amanhã, mas Deus não quer que você olhe para o futuro, porque o futuro será cuidado por Ele. É por isso que na oração do Pai Nosso Ele quer que a gente foque os olhos para o hoje, não é? E tenhamos fé de fato de que o amanhã Ele cuidará também. É a fé que nos sustenta. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente por isso que a gente tem que ter essa pegada de fé. O amanhã Deus tratará de resolver todas as questões que surgirem. O amanhã vai ser uma bênção, o amanhã vai ser de alegria, o amanhã vai ser de vitória. Não deixe o inimigo colocar em sua cabeça que vai ser assombroso, que não vai ter condição, que não vai ter jeito, que está fadado ao fracasso, que a doença vai aterrorizar todas as pessoas, que o filho vai perder a saúde, que não vai ter mais emprego. Ele fica querendo nos aterrorizar. Mas se qualquer coisa acontecer, Deus estará sustentando e vai dar força para você, e você pode descansar, meu amigo. Se preocupe com o pão de hoje, não com o pão de amanhã. Se preocupe com as necessidades de hoje. Amanhã Deus cuidará de todas as coisas. Amanhã é dia de comemoração e não de terror. Amanhã será brilhante e você sorrirá. Não faça do amanhã o que o inimigo deseja que você faça com ele, torná-lo um inimigo. O amanhã é seu amigo. Sabe por quê? Porque o seu melhor amigo é quem controla completamente o amanhã.
Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos aqui colocados. E se você foi abençoado e quiser também, você pode curtir sem nenhuma dificuldade esse vídeo, que vai ser bênção para a minha vida também. Que Deus continue com você.